Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lauren Martins, estamos aqui hoje com a Luciana Barbosa para a gente abordar o tema. Eu quero estudar o Espiritismo, como é que eu faço? Quero começar a estudar. E a Luciana vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso, porque muitos jovens que crescem no Espiritismo vêm sendo evangelizados, entram na mocidade, fica um pouco mais velho e ele acha às vezes que ele não precisa de estudar a codificação. Ou às vezes quando ele vai começar a tentar estudar, acha que tem muita coisa repetitiva, ou às vezes acha que é uma leitura muito difícil, um livro muito denso. E aí a gente veio conversar com a Luciana hoje para tentar ajudar você que tem vontade, às vezes não consegue começar, né, Luciana? Isso. E aí a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é por que eu sou uma pessoa que cresci na evangelização, fiz mocidade, sempre estudando, perpassando pelos livros básicos. Por que a gente ainda assim precisa estudar os livros? Pois é, Lauren, a gente agradece a oportunidade de estar aqui conversando especialmente sobre estudar. Que a gente fala estudar, os jovens já ficam meio receosos, já tem tanta coisa para estudar, ainda tem mais isso, né? Mas qual é a importância de estudar a doutrina espírita? Porque a doutrina espírita não é mais uma matéria, não é uma matéria acadêmica. Doutrina espírita é uma filosofia. Então, quando a gente estuda, a gente muda pensamentos, a gente muda formas de ver e a gente começa a repensar coisas que antes a gente pensava diferente. Então, estudar doutrina tem a função de modificar a mim, né? Por isso que a gente estuda o que chama atenção, a gente estuda aquilo que mexe com a gente, né? Então, não, mas eu já passei por toda a evangelização. Na evangelização, alguém estudou e estava te falando, né? Alguém foi te conduzindo, foi te levando por caminhos. Quando é você que procura, quando é você que vai atrás, pega um tema e quer saber daquele tema, aquilo está te provocando internamente. É totalmente diferente de uma aula dada, de uma aulinha, né, dada. Então, a importância do estudo é que doutrina espírita não é uma matéria acadêmica e ela tem a função de mexer conosco, de nos transformar. Então você estuda para que aquele conhecimento transforme você intimamente, né? E não para ter PhD ou para fazer mestrado em alguma coisa, né? Essa é a função de estudar o espiritismo. Você estuda para a sua transformação pessoal. E Luciana, existe diferença entre ler e estudar? E sim, qual é essa diferença? Existe uma diferença muito grande. De novo, né? Doutrina espírita estudada é para a vida, para você, internamente. Leitura aí sim, é agregar conhecimento, né? Então, quando você lê, você está agregando conhecimento, mas quando você estuda, você está fazendo uma transformação. Então, por exemplo, livros que a gente lê para agregar conhecimento, livros de romance, por exemplo, né? Alguns livros da doutrina de romance que você lê, agrega conhecimento, te traz informações, ótimo. Livros que transformam intimamente, livros da codificação. Às vezes você pega uma pergunta do Livro dos Espíritos e alguém fala uma palavrinha, eu costumo brincar e chamar de palavrinha de tropeço. Palavrinha se o Kardec colocou ali de propósito para saber se o espírito que vai responder é um espírito sábio. Então, às vezes, uma palavra muda tudo. A sua forma de observar aquela pergunta, a sua forma de compreender aquela resposta. Então, estudar é isso, né? É você ir... Será que essa pergunta, às vezes quando a gente faz um estudo mais profundo, essa pergunta no francês estava assim? Peraí, no francês ela tinha uma outra conotação, quando passou para o português, aí você está mergulhando, não é? Você tá tomando um conhecimento que não é só para essa vida, você está tomando um conhecimento que modifica a sua forma de ver. Então, ler é para agregar conhecimento, né? Agora, estudar é transformar-se. E esse é o grande diferencial de qualquer doutrina religiosa, Como a doutrina espírita é uma doutrina de livros, né, dos espíritos, a gente tem um manancial enorme, uma possibilidade imensa de recorrer a essas fontes, né? E isso é que é o grande diferencial da doutrina. E você acha que é importante decorar alguma coisa? Ou qual seria uma outra técnica para que a gente tivesse sempre em contato com esse conhecimento? Excelente pergunta, Laura. Muita gente gosta de decorar, né? Gosta de ir na palestra, falar, pergunta, tal. De novo, doutrina espírita não é matéria de academia. Então, decorar efetivamente...
Se aquilo não te modificou, se aquilo não te transformou, se aquilo não fez com que você repensasse alguma coisa, tá, você decorou, mas aquilo te transformou, né? Então, assim, é necessário decorar absolutamente. Eu vou dar um exemplo pessoal. A única questão do Livro dos Espíritos que eu sei de cor é a 909. Porque quando eu li a 909, que fala sobre vontade, né? E que a resposta foi: quão pouco de vós tem vontade de realmente se modificar? Aquilo me chocou, aquilo mexeu comigo internamente. Então foi a pergunta que eu decorei, não porque eu decorei, mas porque aquilo mexeu tanto comigo, que foi tão inovador, tão internalizado. Aí eu decorei, mas é por isso. Agora, são 1019, não conheço, né? Porém, o que está ali dentro faz sentido para mim, né? A ideia de uma vida após a morte, a ideia de que a gente continua vivo, a ideia de que a gente precisa fazer o bem para que nós sejamos felizes, isso me faz tanto sentido, me faz tão bem, que realmente não é o fato de decorar. Outra questão, se a gente tem alguns mecanismos ou formas, né, de estudar. Vou estar sendo repetitiva, mas eu vou dizer de novo. Não é uma matéria acadêmica. Então, não tem uma forma específica. O que vale? O seu desejo. O que você está precisando? Que sede que você está tendo? Nesse momento, o que você está buscando? Eu quero conhecer mais sobre ciência. Estou estudando sobre isso, quero saber mais sobre genoma. Então, a doutrina tem como te fazer esse aporte, vai estudar isso. Não, eu estou querendo conhecer mais sobre a vida de Jesus, sobre os evangelhos, o tempo de Jesus. Você tem como estudar isso. Então, não tem uma fórmula, né? Uma fórmula comportamental, se a gente pudesse dizer, né? Mas tem o que é sede para você, o que realmente te interessa. Uma vez que você estuda o que realmente te interessa, aquilo vai ser tão prazeroso, aquilo vai ser tão legal, você vai descobrindo outros autores que falam sobre aquilo. Nossa, então deixa de ser uma aulinha, deixa de ser algo que é entediante e passa a ser algo verdadeiro para você. E aí tem, quanto tempo, né? Por quanto tempo eu estudo? Num dia, numa semana? Não tem essa, não tem essa. Às vezes você lê uma página do Emmanuel, do mentor espiritual Emmanuel, você lê uma página dele à noite, aquilo, você passa uma semana com aquilo, com uma frase daquela mensagem, sabe? Então, não tem essa de tempo, horário, né? De novo, é sempre espiritual, é sempre o que é mais interno seu e que vai te proporcionar um conhecimento pessoal, né? O que se adequar mais à nossa rotina. Exatamente, né? Exatamente. E Luciana, você acha que a gente deve dedicar muito tempo da nossa semana para estudar o espiritismo, do nosso dia? Como que você acha que a gente deve fazer? De novo, não. Por exemplo, o culto no lar é 15, 20 minutos, não é? Não é o tempo time, né? É o tempo interno. Então, de novo, às vezes você lê uma frase e aquilo te faz efeito pro resto da semana, né? Então, o que é legal? O que seria legal? Se eu pudesse dar uma receitinha, né? O que seria legal? Esteja sempre com alguma coisa por perto. Um livro de mensagens, a obra, né? Tá no ônibus, tá com tempo livre, tá indo dormir. Aí você dá uma olhada, porque isso é estudar. Essa olhada que você deu não é leitura. Essa olhada que você deu é algo que vai te chamar a atenção, né? Então, agora, é claro que, por exemplo, se na sua casa espírita você tem grupos de estudo, por que é bacana um grupo de estudo? Porque em grupo a gente vê coisas que às vezes sozinho a gente não vê. E acaba sendo um incentivo também pra gente ter aquela assiduidade. Exatamente, exatamente. Aí você então nessa uma hora que o grupo se dedica, você vê coisas que você não tinha visto, você tem uma assiduidade maior, você presta atenção em coisas que você não prestava. Então, o bacana de estar em grupo é isso. Mas eu não tenho tempo. Beleza? O estudo é seu, né? Faça. O bacana é você estar sempre embebido. Você está sempre envolto desse tema, dessas leituras, né? Dessas conversas. Então, por exemplo, o grupo de mocidade é super legal porque o pessoal está falando a mesma língua. Tem muito debate, né? Tem muito debate. E se fala a mesma língua, então fica mais fácil para, mas o questionamento que eu tenho, o outro também tem. Isso é ótimo. Então, o grupo é bom para fomentar essas facilidades. Mas então não tem especificamente uma hora por dia, uma hora por semana, né? Tem assim, fique envolto. Tem muita coisa. Tem muitas possibilidades. Hoje em dia, então, com a internet, muitas palestras online, você bota para ouvir, só fica ouvindo, podcast, né? Você tem muitas possibilidades para estar envolvido com o tema. Então, o tempo que der, esse é o tempo seu, né?
E além de ler os livros, você acha importante participar dos cursos que as casas espíritas oferecem, tipo o EGE, Progen? Pois então, é sempre bom falar disso mesmo. As pessoas imaginam que coisa chata, né? Tantos anos estudando, você acabou de falar que não é um curso acadêmico, por que a gente está estudando isso? Esses cursos, então, eles são elaborados cuidadosamente por uma equipe que se dedicou, que fez os resumos, que foram nas obras, que pegaram várias obras que às vezes a gente não tem acesso, mas eles tiveram e colocaram as notas. Então, o bacana dos cursos não é para ser algo nem chato, nem tedioso. O bacana dos cursos é para que você tenha o roteiro. Que aí você pega uma apostila, por exemplo, lá tem as notas de rodapé. Foi lido na Gênese, foi lido no Livro dos Médiuns, foi lido um livro da Amélia Rodrigues e um livro do Emmanuel. Você tem ali a possibilidade de recorrer ao material e então ir continuar a sua busca. Os cursos são muito bacanas nesse sentido, principalmente para quem não está com muito tempo para ficar fazendo sua pesquisa pessoal. Então, curso é importante? É importante. Para que você consiga ter acesso a um material que talvez sozinho você não teria, e por ter sido um material muito bem elaborado, muito bem cuidado, né? Em algumas casas as pessoas brincam assim, mas eu tenho que fazer curso para fazer pós-doutorado, né? E aí eu passo depois o Progen. Essa é uma visão equivocada, em especial porque não é uma matéria, né? O Kardec deixa isso muito claro no livro Obras Póstumas, né? Espiritismo não é uma matéria acadêmica. Tanto é que ele diz assim, a ciência não pode falar do espiritismo porque são duas matérias separadas, apesar do espiritismo ter a ciência como embasamento, mas não é academicismo que a gente está fazendo aqui, né? Você não vai sentar para estudar. Porém, você tem condições de sentar, pegar um ótimo resumo, uma ótima disposição e através daquele resumo, através daquela disposição, continuar as suas pesquisas pessoais. Outra coisa, curso de espiritismo não é só para você ir, chegar lá, ouvir o que estão falando, fechar a apostila, chegar em casa, não ler, semana seguinte só pegar, né? Porque aí sim aí é aula, né? E não é essa a proposta, não é essa a proposta. A proposta do estudo é de renovação pessoal. Estou falando de novo, mas só para a gente deixar claro, né? Não fica, eu estou indo na aula de espiritismo. Não, você não está indo, porque não existe aula de espiritismo, né? Nesse sentido. E Luciana, nosso papo está chegando no fim. E aí eu acho que o que todo mundo quer é uma dica mais prática, assim, que a gente pode realmente colocar em prática a partir de amanhã, assim. Ou de hoje até, de hoje mesmo. Então, por qual livro que você indica a gente a começar? E algumas dicas pra gente colocar o estudo da doutrina espírita numa rotina que é muito corrida, de alguém que estuda e trabalha. Vou pensar num público que fez evangelização e que tem um conhecimento razoável aí de mundo espiritual, de vida após a morte, né? Livro pra gente estudar continua sendo o Livro dos Espíritos, né? Ele é atemporal, não tem jeito, são 1019 perguntas, tem coisa dessa para estudar, o que você quiser saber tem ali. Então é um livro que é a pontapé super inicial. Partindo ainda desse pressuposto de que a pessoa fez evangelização e tem algum conhecimento, né? Evangelho segundo o Espiritismo é um livro filho de filosofia, é um livro de cabeceira. Evangelho é um livro de cabeceira, ou de mochila, ou de bolsa, né? Aquele livro não sabe, não sei o que fazer, não sei o que estou pensando, estou agitada, nervosa, tal. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é aquele livro amigo, é aquele livro que nos aproxima de Jesus, é aquele livro que traz uma condição espiritual diferente para nós. Então, se você tem esse conhecimento, o Livro dos Espíritos, mas eu já li todo o Livro dos Espíritos, lê de novo que tem coisa ali que você não pegou, né? Com certeza, a gente relê milhares de vezes. Um autor que eu gosto muito, para quem está na correria, é Humberto de Campos. Gosto muito da série Humberto de Campos. Não é que ele trata especificamente do Evangelho, mas é que ele conta casos. Pontos e contos, mensagens de além-túmulo, reportagens de além-túmulo, são livros pequenos, relativamente pequenos, mas que contam histórias. E é fenomenal. Por exemplo, em reportagens de além-túmulo, Humberto de Campos conta que ele encontrou com Marilyn Monroe no mundo espiritual. Não vou dar spoiler, procurem lá, né? Como é que foi essa história? O que aconteceu? Ele encontrou com a Marilyn e ela falou o quê? Foi suicídio? Foi assassinato? Olha que coisa legal, né? Aí vocês podem estar me perguntando, mas em que isso me faz aprender doutrina? Faz aprender doutrina porque ele vai estar mostrando a vida no mundo espiritual, trazendo relatos, por isso o nome reportagem de além-túmulo, trazendo relatos verdadeiros do mundo espiritual que bota a gente para pensar na nossa vida, de como a gente leva a nossa vida. Então tá na correria?
Livros do Humberto de Campos, que são histórias, então terminou uma história, terminou a história, e aí você fica ali com aquela história com ela na cabeça, né? Gosto muito. Agora, partindo do pressuposto que não é um grupo que está vindo da evangelização, que chegou agora na mocidade, né? Muita gente começa na mocidade, na doutrina, vem até de famílias de outras religiões. Partindo desse pressuposto, se a coisa está muito confusa, se, não sei muito bem por onde que eu vou, tem essas apostilas dos cursos, que elas são bem didáticas, bem mastigadinhas, bem pedacinho por pedacinho. Talvez começar por elas, dar uma olhada nelas, né? E depois ir até o Livro dos Espíritos, é uma ótima possibilidade. Então, se está começando agora, em especial, se está começando agora, o que te faz ter sede? O que você está com sede? O que você gostaria de estudar? Né? Que com certeza a doutrina vai ter alguma coisa para te auxiliar. Mas se está chegando agora, eu acho que a apostila é muito bacana nesse sentido, para começar, para te dar um norte, para te dar por onde ir, né? Para onde ir. Bom, essas são as minhas dicas. Ótimo, Luciana. Obrigada por ter participado do nosso vídeo. E aí, se vocês tiverem mais alguma questão, pode mandar pra gente aqui nos comentários, ou então também nas nossas redes sociais. Esse episódio do Spirit Feed termina aqui e fique ligado que vai vir muito mais por aí.